Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos mostrar o balanço de um ano de atuação da nova estrutura das turmas recursais. Veja também, ativista norte-americana profere palestra sobre justiça restaurativa na ESMEC. No PEMEC, comemora mais de 150 profissionais capacitados nos cursos de formação de conciliadores e mediadores. E TJCE promove palestras sobre como lidar com a depressão. A ativista norte-americana Kay Pranes, referência em círculos de justiça restaurativa, esteve na ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, para falar sobre o assunto com magistrados e interessados na área. A palestra Justiça Restaurativa e os Círculos de Construção de Paz, aberta ao público, ocorreu no dia 22 de setembro no auditório da ESMEC. A vinda da especialista foi uma iniciativa do Instituto Terre des Hommes, com o apoio das escolas da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria, além da Vice-Governadoria do Estado. Ela está trazendo a experiência dela, na aplicação da justiça restaurativa, tanto no âmbito da prevenção, como também no sistema de justiça. Então é esse o objetivo dessa ação que nós estamos fazendo de maneira integrada. A expectativa é que nós possamos aqui no Ceará fortalecer essas práticas. São muitos parceiros, empenhados e cada vez mais comprometidos com isso. Eu acho que traz para a sociedade algo absolutamente necessário, fundamental, que é a boa convivência, a capacidade das pessoas poderem se encontrar com mais respeito. Na ocasião, a ativista explicou que o objetivo dos círculos é fazer com que o indivíduo se sinta empoderado e desenvolva valores, tomando consciência da consequência dos atos. Ela defendeu que a comunidade seja protagonista na resolução dos conflitos e disse que o melhor lugar para começar a desenvolver a cultura de paz é a escola. Também ressaltou a troca de experiências que teve no Brasil. Eu sinto que tem uma conexão aqui. Estou muito orgulhosa com a oportunidade de vir ao Ceará, passar um tempo com as pessoas, ajudando-as a aprofundar seus conhecimentos para esse trabalho. Esse psicólogo se interessa pelo tema justiça restaurativa e não perdeu a oportunidade de ver Kay Pranes. É um momento muito bom de ter essa troca, principalmente com uma pessoa como a Kay, que realmente é referência no Brasil e no mundo. Porque a justiça tradicional, eu vejo que já não faz tanto efeito como a gente gostaria que ela fizesse. Então, eu acho que diante de tanta criminalidade, tanta injustiça, eu acho que a justiça restaurativa ela vem a calhar, tanto pelos valores como pelos princípios. A ativista internacional também ministrou entre os dias 21 e 26 de setembro o workshop Círculos em Movimento, construindo uma comunidade escolar restaurativa. A capacitação de 40 horas ocorreu na ESMEC e na Escola Superior do Ministério Público e envolveu 25 participantes, entre magistrados, defensores, membros do MP e representantes do Estado. Eu já venho fazendo a justiça restaurativa através do projeto NUAR, Núcleo de Atendimento ao Homem Autor da Violência Doméstica, junto com a Escola do Perdão e da Reconciliação, que é feito no contexto restaurativo. E a gente vê que a pessoa, ao terminar os círculos, ao participar das oficinas, ela sente que ela é responsável pelo que ela fez. É muito importante porque a Kay Pranes é a nossa bibliografia. A Secretaria criou a célula de mediação em 2013 e de lá para cá a gente vem tentando implantar no município a justiça restaurativa, a mediação de conflitos como uma estratégia para a gente vencer a violência que acaba chegando às nossas escolas, e essa parceria com o sistema de justiça, com uma ONG como a TDH, fortalece a gente. O coordenador da ESMEC, juiz Ângelo Vettorazzi, destacou a vinda da ativista ao Ceará como um momento histórico e disse que a escola tem ofertado diversos cursos sobre o tema. É uma honra muito grande para a ESMEC receber a especialista americana Kay Pranes. É a primeira vez que vem ao Ceará e realmente nós temos para nós um momento histórico na escola recebê-la para tratar desses temas tão importantes. É importante dizer também que a ESMEC ofertou esse ano 140 horas de formação em justiça restaurativa,
tanto na sede da escola em Fortaleza, como no polo de aprendizagem Crato. Kay Prentice atuou por 10 anos como planejadora de justiça restaurativa no estado de Minnesota e, desde 1998, conduz treinamentos de círculos de construção de paz em escolas, prisões, igrejas e comunidades rurais nos Estados Unidos e na Costa Rica. Também é autora de livros e artigos sobre a temática. Mais de 350 profissionais já foram capacitados nos cursos de formação de conciliadores e mediadores realizados pelo Judiciário Estadual. O treinamento, dividido em 3 fases, é organizado pelo NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Quem conclui a capacitação passa a integrar cadastro do Tribunal de Justiça e pode atuar como mediador ou conciliador nas varas, nos juizados ou nos centros judiciários de solução de conflitos. O juiz Sérgio Parente, coordenador do NUPEMEC, explica que a atuação dos profissionais se tornou imprescindível com o novo Código de Processo Civil. Esses alunos vêm no sentido de reforçar a estrutura desses SEJUSCs, no sentido de realizar esse tipo de audiência prevista no Código de Processo Civil. Então, assim, é muito importante a realização desses cursos porque movimenta toda a engrenagem dessa máquina judiciária prevista pelo novo Código. Segundo a assistente do NUPEMEC, Mariana Montalverne, cerca de 1.000 pessoas estão cursando alguma das 3 etapas do curso, que se dividem em aulas teóricas à distância, teóricas presenciais e estágio supervisionado, com um total de 120 horas. Quem está fazendo esse curso agora, que ainda não tiver o nível superior, ele pode se cadastrar na modalidade de conciliador, para atuar nas unidades judiciárias que têm audiências de conciliação. Para aqueles que já têm 2 anos de graduado, a gente fornece o certificado também de mediador, nesse que atua também nas unidades judiciais, mas já com a mediação judicial, que é um pouco mais complexa, as técnicas são diferentes. A gente seleciona esses alunos também, tanto na fase do treinamento do estágio supervisionado, quanto depois, para atuar nos mutirões que o NUPEMEC realiza. A mais recente etapa presencial ocorreu nos dias 28 e 29 de julho, na Escola Superior da Magistratura do Ceará. O treinamento envolveu 150 pessoas, divididas em 3 turmas. O NUPEMEC escalou 12 instrutores credenciados pelo Conselho Nacional de Justiça. O cotidiano do Tribunal de Justiça e o cotidiano dos órgãos em geral, como Defensoria Pública, como OAB, ele exige desses profissionais do século XXI um posicionamento que busque resolver da melhor forma possível os conflitos. Então, o conflito hoje ele é resolvido não só pelo mecanismo judicial, que é com uma decisão judicial imposta pelo magistrado, como também ele pode ser solucionado através da mediação e da conciliação. São as partes que irão construir essa decisão, certo? Essa decisão ela não vai ser formada pelo magistrado, não vai ser formada pelos assessores, ela vai ser realmente formada pelas próprias partes. É o que a gente chama de empoderamento das partes. Participaram do curso servidores da Justiça e do Ministério Público, advogados, além de estudantes e graduados das mais diversas áreas. Wilma Clécia é enfermeira e decidiu fazer o curso para aprimorar o trabalho. Está me mostrando técnicas que eu não conhecia para ajudar a harmonizar situações muito difíceis de convivência, de troca de escala, de atendimento ao paciente que já vem com uma carga emotiva muito grande também. Então isso nos ajuda a ter esse equilíbrio. Segundo a advogada Isabel Souza, a conciliação contribui para a pacificação social. Eu já sou mediadora comunitária e aproveitei a oportunidade para fazer mediação judicial, tanto para contribuir no acesso à justiça das partes que me procuram para atendimento, ou seja, também em organizações não governamentais em que eu atuo. O Setembro Amarelo é uma campanha mundial de conscientização à prevenção do suicídio, que ocorre ao longo de todo o mês. Para contribuir com o tema, o Poder Judiciário cearense promoveu palestras sobre como lidar com a depressão. Eu converso com o psicanalista Franzé Nascimento, que ministrou a palestra Como Lidar com a Depressão em Si e nos Outros, Causas e Dicas. O senhor poderia citar quais os principais sintomas da depressão? Bem, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. É o seguinte, na realidade a depressão ela tem como sintomas mais graves a chamada anedonia, que significa o seguinte, quando a pessoa chega a um estado profundo de desprazer da vida, da existência. Ela perde o prazer de se alimentar ou se alimenta demais, ela começa a assumir extremos.
mas, sobretudo, comportamento de vazio, de inexistência. Daí o cuidado que deve ter em relação a isso, porque quando se chega, né, nesse processo clínico, a pessoa pode estar correndo risco de vida. E como uma pessoa, né, pode ajudar alguém que enfrenta uma doença psicológica? Em primeiro lugar, não subestimar. É muito importante você não subestimar. Segunda coisa muito importante é parar com aquelas coisas, né, de tentar ajudar e muitas vezes atrapalha. Como? Você tentar chamar a atenção da pessoa para as coisas boas que ela tem, ou uma casa, ou um carro, os filhos bons, ou, se for uma mulher, por exemplo, como o marido é gente boa, como ela tem muitos amigos, inclusive essa pessoa que está falando com ela. No entanto, isso só piora, porque desenvolve na pessoa a impressão de que, de fato, o problema dela é grave, porque ela tem tudo isso e mesmo assim está mal. Isso só piora. O que deve fazer, então? Sobretudo, aprender a calar-se. Quanto menos você falar e quanto mais apoio físico de presença você puder dar, você vai ajudar muito. E a segunda coisa importante, procurar ajuda, quando uma coisa é muito grave mesmo, sobretudo logo um psiquiatra, para procurar uma medicação para tirá-la daquele quadro depressivo profundo e levar também para um terapeuta, para que possa acompanhá-la. Sem isso fica muito difícil e não se pode subestimar isso, repito. E qual a importância, né, de promover debates sobre esse assunto nos locais de trabalho? Olha, se fala pouco sobre suicídio, por exemplo, que é o extremo dessa situação de depressão. No Brasil, em média, mais de 10 mil pessoas se suicidam todo ano. E deveria se trazer essa informação de forma através de uma pessoa especializada, para que não traga confrontos desnecessários. Se houver uma compreensão, sobretudo superiores, aqueles que têm poder de mando, de decisão, de fazer alguma coisa do ponto de vista profissional, muito poderá ser feito nesse sentido para mudar essa estatística. Obrigada. Além do Tribunal de Justiça do Ceará, a palestra ocorreu no Fórum Clóvis Bevilacqua. Voltamos ao estúdio. No próximo bloco, a gente fala sobre o trabalho do Fórum das Turmas Recursais, que há um ano passou por reestruturação. Há um ano, o Fórum das Turmas Recursais Professor Dolor Barreira, em Fortaleza, passou a contar com juízes trabalhando em regime de dedicação exclusiva. Essa mudança tem dado mais agilidade ao julgamento de recursos oriundos de juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a diretora do Fórum, juíza Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, e o juiz Roberto Viana Diniz Freitas, integrante da segunda turma. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Doutora Ana Cristina, qual o balanço do primeiro ano de funcionamento com a nova formação das turmas recursais? Foi muito positivo, porque nós pudemos observar que a gente teria condição de, com algumas adaptações, principalmente de estruturação de sistema, de quadro de pessoal, a gente dá vazão à grande demanda que tem as turmas recursais, né? E tivemos uma expressiva quantidade de redução dos recursos, que foi em torno de 7.500 processos julgados nesse primeiro ano. A gente observou também um aumento dessa demanda só nesse primeiro semestre. Nós tivemos em torno de 16% de aumento de demanda em relação ao mesmo período do ano passado, e que está crescente. Vejo que houve uma melhora também no envio desses processos para as turmas recursais, né? Uma agilidade nesse processamento para o envio dos recursos, por vários fatores que culminaram com esse aumento dessa demanda. Doutor Roberto, desde a reestruturação, quantos juízes atuam no Fórum Dolor Barreira? A reestruturação ela se baseou no pilar de dotar as turmas recursais de juízes em dedicação exclusiva, né? Porque antigamente os juízes eles não se afastavam das varas, das quais eram os titulares, iam apenas às turmas recursais passar um período. E diante disso o tribunal notou que esse regime de atuação não estava dando vencimento à demanda de recursos da população às turmas recursais e decidiu fazer essa reestruturação, que aliás foi muito bem-vinda. Hoje nós contamos com um grupo de 12 valorosos juízes, divididos em 4 turmas, a primeira e a segunda recursais dos juizados especiais cíveis e criminais, e uma turma fazendária, e também uma turma temporária que também tem a competência de conhecer e julgar os recursos oriundos dos juizados especiais recursais de primeiro grau. Essa turma temporária tem um período de atuação já fixado? Até o final desse ano, mas assim, nós estamos fazendo gestões junto ao Tribunal de Justiça e junto ao coordenador do sistema dos juizados especiais, o desembargador Mário Parente,
para, quem sabe, a gente tentar elastecer um pouco a atuação dessa turma temporária que tem prestado um inestimável serviço às turmas recursais. Doutora Ana Cristina, como é feita a distribuição dos magistrados nos colegiados? Nós temos essas 4 turmas, cada turma é composta por 3 juízes, né? E hoje 3 turmas, dentre estas, a provisória, atua nos juizados especiais cíveis e criminais, recursos que vêm de todas as unidades do estado do Ceará. Já a Fazenda Pública, que é o caso da turma que eu integro, que é a 3ª turma recursal, que tem competência exclusiva da Fazenda Pública, ela recebe processos, especialmente dos juizados especiais da Fazenda Pública, são 4 aqui na capital, né? E nas comarcas do interior do estado, que processem entes municipais ou o estado com o rito do juizado especial fazendário. Então, hoje nós temos a 1ª, a 2ª, a 6ª e a 11ª varas da Fazenda Pública de Fortaleza, que são juizados especiais da Fazenda Pública. E todas as sentenças proferidas por esses magistrados têm como instância recursal a 3ª turma recursal do estado do Ceará. Doutor Roberto, qual a competência das turmas recursais? As turmas recursais, na verdade, elas têm competência para conhecer de recursos provenientes de unidades dos juizados especiais cíveis e criminais em todo o estado do Ceará, tanto na capital quanto no interior do estado. O sistema dos juizados especiais ele foi estabelecido pelo legislador constituinte em 1988, através do artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal, que determinou que os estados e a União estabelecessem juizados especiais com a competência para julgar infrações penais de menor potencial ofensivo e causas cíveis de menor complexidade. E passados alguns anos, em 1995, veio à lume a Lei 9.099, que de fato regulamentou o sistema dos juizados em todo o Brasil. Então, os processos que têm curso com esse rito previsto na Lei 9.099 são objeto de recurso, caso a parte deseje, chamado recurso inominado, para as turmas recursais. Isso no caso das turmas recursais cíveis e criminais. E como a doutora Ana Cristina já explicou em relação às turmas fazendárias, também dos juízes que integram os juizados especiais da Fazenda Pública. Pelo microsistema previsto, ela é a instância final, revisora dos julgados do próprio sistema. Tem-se apenas a possibilidade de um recurso ao STF em hipóteses muito restritas. Obviamente que também são previstos alguns recursos para a própria turma recursal. Às vezes a turma recursal profere um acórdão, a parte se julgando insatisfeita, ela pode manejar, por exemplo, um embargo de declaração, que é uma possibilidade de, quando ocorrer obscuridade, omissão, contradição naquele acórdão, ela pode revisitar aquela decisão da própria turma recursal. Mas, normalmente, depois que a turma recursal dá a palavra final, o processo volta à primeira instância para que lá tenha a execução do julgado. Doutora Ana Cristina, quantos processos estão em tramitação atualmente? Hoje nós temos em torno de 18.000 processos em tramitação nas 4 turmas. Desses, 2.000 já estão com acórdãos proferidos e aguardando só a tramitação para o arquivamento. Então, na verdade, aguardando pauta para julgamento, nós temos 16.000 processos. Doutor Roberto, quais as principais demandas nas turmas de competência civil e criminal? Basicamente, predominam as demandas de consumidor. Questões de consumo bancário, né, telefonia, muito comum também, contra as concessionárias que provêm serviço de energia elétrica também. Enfim, demandas de consumidores que se acham lesados em seus direitos e propõem essas demandas a fim de assegurar os direitos assegurados no Código de Defesa do Consumidor. Doutora Ana Cristina, e na turma com competência da Fazenda Pública, quais as principais demandas? Bom, nós temos as demandas entre os servidores e o município ou o estado, né, as suas relações estatutárias, né, tem gratificações, tem com relação à aposentadoria, carga horária, uma gama grande de demandas dos servidores e os seus órgãos.
E também temos a AMC, que é a autarquia, o Detran também é reclamado nessas questões de aplicação de multas, de uso do etilômetro, que é o conhecido bafômetro, né? Questionamento de nulidade desses autos de infração, tutelas de saúde, elas são significativas, embora tenha tido uma redução em razão de uma atuação muito forte do nosso núcleo da saúde já no âmbito administrativo, que vem conseguindo reduzir essas demandas, né? E até, na verdade, o cumprimento dessas demandas ainda na primeira instância, isso a gente tem observado. Então, houve uma redução da demanda de saúde, mas a gente ainda recebe muitos processos que estavam sendo julgados, né? Até essa melhor estruturação desse núcleo da saúde no Tribunal de Justiça. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre o Fórum das Turmas Recursais. Habeas Data, ação que assegura a uma pessoa obter informações relativas a ela mesma, contidas nos arquivos públicos de qualquer repartição federal, estadual ou municipal. Estamos de volta para falar sobre o trabalho das turmas recursais. Nossos convidados são os juízes Ana Cristina Esmeraldo e Roberto Viana. Doutora Ana Cristina, o que motivou a reestruturação das turmas recursais? Nós vimos com um modelo de funcionamento da instância recursal do juizado que já não vinha correspondendo à expectativa de demanda, principalmente no prazo, que deve ser o mais ágil, mais célere possível, em razão da própria natureza dos processos dos juizados especiais. E aí nós experimentamos vários formatos. O Tribunal de Justiça inicialmente tinha juízes no interior do estado, de 95, acho que até 2000, aconteceu isso, que eram os próprios juízes no interior do estado, tipo em zonas, regiões que julgavam em sede recursal. Depois, a partir de 2000, passamos a ter aqui o tribunal, né, que era chamado Tribunal do Povo, que depois foi adequado, que é o Fórum das Turmas Recursais, né. No entanto, esses juízes, eles atuavam com um sistema de mandato, de 2 anos, podendo ser renovado por mais 2 anos, e não havia aquela dedicação exclusiva, e tinham que dividir, né, as atividades da sua titularidade com essa atuação nas turmas recursais. E isso passou a não dar mais vazão para o volume de demandas. E aí passamos a ter juízes designados de outras unidades, mas com prejuízo das suas funções originais. No entanto, essa estrutura também não atendeu, porque as comarcas de origem ficavam desassistidas. Até que agora a gente está completando um ano de juízes com dedicação exclusiva, e a expectativa é cada vez mais a gente corresponder a essa demanda que é crescente. Nós recebemos, já depois de um trabalho intenso do Tribunal de Justiça com juízes com dedicação exclusiva, nós recebemos 11 mil processos no acervo. Só nesse primeiro ano nós tivemos 100% de ingresso de demandas, recebemos 12.200 processos. Estamos hoje com cerca de 16 mil, excluindo os 2 mil que estão julgados, aguardando só o arquivamento. Então, é provável que até com a estruturação recente que teve, com a possibilidade dos juízes designarem assistentes de sua confiança, a gente espera que ainda vá aparecer uma resposta ainda mais favorável para esse grande volume de recursos que nós temos ainda para julgar. Doutor Roberto, as sessões são abertas? Quando ocorrem? Sim, o princípio da publicidade das decisões judiciais, ele é um imperativo constitucional, né? Então, lá nós primamos por manter as sessões com a máxima publicidade e divulgação possível. São publicadas pautas, né, intimando as partes interessadas a fim de que compareçam ao julgamento. É possível que os advogados das partes, desde que assim requeiram, promovam sustentações orais. Então, o presidente da turma ele designa sessões de segunda a sexta, né, dependendo da necessidade do serviço. É montada uma pauta que é publicada no Diário da Justiça. Nós contamos lá com 2 salas de sessões que ficam permanentemente abertas no momento em que está ocorrendo a sessão, e é livre o ingresso de qualquer um que queira acompanhar. Aliás, são muito bem-vindos, né, estudantes e todos os profissionais e até as partes que queiram ir. Nós fazemos esse convite às partes. É sempre muito interessante e enriquecedor quando nós contamos com audiência grande nas nossas sessões.
Doutora Ana Cristina, as decisões das turmas recursais podem ser consultadas pelo público? Nós estamos em trabalho de elaboração de uma ferramenta única para o acesso à jurisprudência das turmas recursais. Atualmente, nós temos de fácil acesso na nossa página do Tribunal de Justiça na internet. Aí nós temos jurisprudência somente das turmas fazendárias, que utilizam o sistema SAGE, né? Que é o sistema que também é utilizado no Tribunal de Justiça e em parte do Estado. E aí, em razão disso, é o que hoje a gente consegue oferecer à população prontamente. As turmas que não são da Fazenda Pública, no caso a primeira, a segunda e a quarta, a gente está em processo de elaboração dessa ferramenta. Já temos um banco de acórdãos, mas ele ainda não está com índices temáticos, então por isso ainda não foi disponibilizado, e a gente está junto com a informática do Tribunal de Justiça elaborando essa ferramenta. Doutor Roberto, as turmas recursais, à exceção da fazendária, como falou a doutora Ana Cristina, utilizam o PJE, que é o processo judicial eletrônico. Quais os benefícios dessa ferramenta? O processo eletrônico ele agrega várias vantagens à prestação jurisdicional, maior agilidade, maior coerência do trato das matérias, uma sistematização melhor. Nós lá convivemos hoje nas turmas cíveis e criminais com 3 sistemas, na verdade. 2 são de processos, de fato, judiciais eletrônicos, digitais, conforme queira, e temos os processos físicos, que ainda são gerenciados pelo antigo SPROC. Então, o PJE é um processo que foi engendrado no âmbito do CNJ, né, de código aberto, e ele, de fato, tem propiciado um ganho de produtividade em escala, o que não era possível no ProJude, que é um sistema já bastante antiquado e que tem diversos problemas sistêmicos de organização e de gerenciamento. Tanto é que ele já está sendo descontinuado. Todo o acervo do ProJude será migrado pelo PJE, talvez até o final do ano, pelo menos essa é a nossa esperança. De fato, a gente pretende que todo o acervo das turmas ele seja 100% eletrônico, e nós estamos de fato esperançosos que isso possa ocorrer em prazo muito curto, porque isso nos propiciará um ganho de produtividade em escala e a população vai sentir essa melhoria na produtividade com certeza. Eu conversei com os juízes Ana Cristina Esmeralda e Roberto Viana sobre o Fórum das Turmas Recursais. Muito obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.